Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. A comissão do Senado pode votar hoje o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027. O texto foi apresentado no fim de maio. O projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até o fim de 2027 entra em análise pela comissão do Senado. O relatório do senador Ângelo Coronel é a favor da prorrogação da desoneração que afeta 17 setores da economia, entre eles calçados, comunicação, jornalismo, vestuário, construção civil, entre outros. Essa desoneração permite que as empresas paguem alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. A renúncia fiscal anual estimada, segundo a Receita Federal, é de quase 9 bilhões e meio de reais. Mas o relator alega que os impactos positivos na economia superam esse valor, que seria de 10 bilhões de reais a mais na economia por causa dessa desoneração. O senador justifica que esse montante viria do acréscimo de mais de 620 mil empregos dos 17 setores desonerados em 2022 e o decorrente crescimento de receitas advindas de impostos e contribuições. Além disso, o relator também estabeleceu uma desoneração da folha de pagamento para municípios com menos de 143 mil habitantes. Nesses casos, os municípios poderiam reduzir a alíquota previdenciária sobre a folha de 20% para 8%. Apesar do governo federal deixar de arrecadar, haveria benefícios aos demais entes federados. E o número de municípios brasileiros que arrecadam pode quase dobrar com a reforma tributária. Uma projeção mostrou que parte dos municípios teriam arrecadação acumulada menor do que a atual. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que os ganhos de arrecadação da reforma tributária podem se disseminar por até 98% dos municípios, beneficiando especialmente regiões mais pobres. Os cenários projetados variam de acordo com o impacto da reforma tributária sobre o avanço do Produto Interno Bruto e das regras de transição. Em uma projeção de impactos, 421 dos 5.568 municípios teriam arrecadação acumulada 20 anos menor do que aquela recolhida no modelo atual. No cenário otimista, 106 cidades mais ricas registrariam receita inferior. Segundo articuladores da reforma tributária, o objetivo é eliminar o acúmulo e outras ineficiências do modelo atual e também corrigir desequilíbrios como a desigualdade de distribuição de receita entre os municípios. Segundo a pesquisa, no caso do ISS municipal, a diferença da receita média per capita entre os grupos dos municípios mais pobres e mais ricos chega a 30 vezes. Os mais ricos em ISS também possuem, em média, um ICMS estadual 4 vezes maior que os mais pobres. O estudo considera o impacto decorrente da substituição do ICMS e do ISS por um novo imposto sobre bens e serviços subnacional. O novo tributo se subdividiria entre uma parcela estadual e outra municipal, com alíquotas de referência calibradas para repor as atuais arrecadações. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa terça-feira? Bom, o tempo virou na noite de ontem e o frio já se instala em várias regiões do país. No sul, as temperaturas podem ser as mais baixas. No nordeste e no norte do país, o calor prevalece. Inclusive, Palmas vai ser a capital mais quente. Vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades do Brasil. Começamos falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O dia por lá começou frio, registrando 8 graus às 6 da manhã e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado e à noite pode garoar. A máxima pode chegar a 14 graus. Na região norte, a previsão já é bem diferente. Em Palmas, no Tocantins, o dia conta com sol, poucas nuvens e sem chuva. E a máxima pode chegar a 36 graus, bem quente para um outono.
Para finalizar, vamos conferir em São Paulo. Aqui na capital paulista, o dia já começou com frio e com garoa. E a previsão é de que essa garoa se transforme em chuva, que pega à tarde e à noite. A máxima pode chegar a 18 graus. Mais um ataque russo que deixou pelo menos 6 pessoas feridas na região central da Ucrânia, um míssil que destruiu um prédio residencial. Autoridades ucranianas confirmaram nesta terça-feira um ataque em larga escala contra várias áreas de Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky. Pelo menos 6 pessoas morreram após um míssil atingir um prédio residencial. Além do edifício, o governo da região de Dnipropetrovsk identificou mais 2 áreas civis afetadas por explosões na cidade. A Ucrânia relatou ainda ataques noturnos em Kharkiv e Kiev. A capital do país recebe nesta terça-feira a visita do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Grossi. A administração militar explicou que os ataques ocorreram com mísseis de cruzeiro, mas destacou que todos os alvos inimigos do espaço aéreo ao redor de Kiev foram detectados e destruídos com sucesso. A prefeitura de Kharkiv também confirmou um ataque de drones contra infraestruturas civis, que atingiram um hangar e as instalações de uma empresa. E o presidente iraniano chegou nesta segunda-feira à Venezuela, em sua primeira visita oficial ao país sul-americano, como parte de uma viagem que levará também a Nicarágua e a Cuba. É a primeira visita de Ebrahim Raisi à América Latina. Membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo, tanto o Irã quanto a Venezuela, são alvos de sanções dos Estados Unidos. Ao lado de Nicolás Maduro, o presidente iraniano disse que, abre aspas, a relação entre Irã e Venezuela não é uma relação diplomática normal, mas uma relação estratégica entre 2 países com interesses, visões e inimigos em comuns. Fecha aspas. As ações impostas por Washington foram motivadas porque, para os Estados Unidos, as ações do regime de Nicolás Maduro são antidemocráticas. Em 2020, para ajudar o país que vivia uma crise de escassez de petróleo, o Irã enviou 1,5 milhão de barris de gasolina e insumos para tentar reativar as refinarias da Venezuela. O presidente iraniano também irá a Cuba e a Nicarágua, os quais considera países amigos. Estão previstas reuniões com empresários locais e iranianos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, eu volto daqui a pouco com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais.